Meus queridos irmãos e irmãs, ontem nós começávamos o nosso retiro paroquial, como eu digo, este novenário do nosso padroeiro é sempre um grande retiro que fazemos. E nós ontem nos colocamos diante do elemento mais fundamental para a nossa existência cristã, a nossa fé. Estão lembrados, né? E nessa reflexão nós repetimos que nós cremos nele, que nós cremos em Deus, que Ele nos guia, porque Ele nos encheu com a sua luz, luz que dissipa as trevas. Dissemos mesmo que é a luz que apaga a escuridão, que apaga as trevas e tinha invadido as nossas almas. E repetimos isso cantando, vocês se lembram? Lembram? Eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas do meu Senhor. Se sou fiel um pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel um pouco, meus passos guiará. Se sou fiel um pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel um pouco, meus passos guiará. Meus filhos, eu não sei se para vocês, mas para mim, aquelas palavras ditas ontem mexeram muito comigo. Não sei se para vocês também, com vocês também. E o meu dia hoje foi um pouco que movido por aquilo que nós refletimos ontem. Aquelas palavras durante o dia hoje ainda soavam nos meus ouvidos, não é? Quando retocava, digamos, essa reflexão para hoje. E por que mexeram comigo? Claro, eu falo para mim também. O primeiro ouvido sou eu, tá bom? Falo só para vocês, esse retiro é para mim também. E nós refletíamos ontem, é hora de redescobrirmos a nossa fé, eu e vocês. É hora de revigorá-la. Nós precisamos revigorar a nossa fé. Não podemos ficar mornos, parados, tacanos nesse nosso mergulho. E como fazemos isso? Convidava a recordar o momento único e incrível do primeiro encontro com Cristo, não é? O nosso primeiro amor, o primeiro encontro, um momento marcante na nossa vida em que nós realmente decidimos por Jesus Cristo, por sermos seus discípulos, por seguirmos os seus ensinamentos. Vocês refletiram isso de ontem para hoje, não é? Muito bem. Pois bem, se fizermos isso, se nós assumimos que nós temos sede de Deus, se nós assumimos que nós dependemos de Deus, que sem Ele nada somos, se vimos o quanto precisamos redescobrir a nossa fé, nós podemos aguardar o próximo passo e buscar atingir a plenitude da fé. E é o tema deste segundo dia da nossa novena. Ontem foi a luz da fé e hoje a plenitude da fé. E queridos irmãos e irmãs, a verdade é que nós já a temos. Nós já a temos. Porque a plenitude da fé, da nossa fé, é o próprio Cristo. Ontem dizíamos também que a luz da fé é o próprio Cristo que ilumina a nossa vida. Se Ele é o centro da nossa vida, da nossa existência, toda a nossa vida e nossa existência tem que iluminar, né? Trevas apagadas, só luz. Então a plenitude da nossa fé é Cristo. E São Paulo já manifestou isso ao longo deste ano, aqui, aliás, no mês de setembro, ao longo do mês de setembro, nós refletimos com a comunidade o apóstolo Paulo. E vocês se lembram o que Paulo disse no final de sua vida:
já não vivo, é Cristo que vive em mim. Muito bem, isso que São Paulo disse, mostrou que ele tinha feito a descoberta maior, fé plena, fé total, fé madura, fé de quem se deixa conduzir, de quem se deixa transformar, de quem se deixa reconfigurar. É fé de quem dá lugar a Cristo que habita a sua alma. Paulo disse: não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Ele deu lugar para que Cristo agisse nele de tal modo que suas ações e seus gestos fossem as ações e os gestos do próprio Cristo. Cristo, centro de sua existência. Meus queridos irmãos e irmãs, homem de fé, mulher de fé, é homem ou mulher que a cada dia da caminhada, e eu digo caminhada porque nós somos uma igreja peregrina, nós somos caminheiros rumo ao céu. Homem ou mulher de fé é homem que a cada dia da caminhada abandona um pouco mais os seus egoísmos, abandona um pouco mais as suas vontades, a sua fraqueza, os seus apegos. E como nós temos apegos, né? Como somos apegados a coisas e a pessoas. Que abandona a cada dia os seus pecados, que deseja abandonar a cada dia os seus pecados, os seus limites, e dar um passo a mais. Enfim, é aquela que age como Jesus agiu, que ama o outro como Jesus amou, torna-se semelhante a Ele, quer tornar-se semelhante a Jesus, agindo no mundo de hoje, sendo no mundo de hoje o rosto de Cristo, a face de Cristo. Meus queridos irmãos e irmãs, e como seguir esse caminho e segui-lo com confiança? Como? Em sua encíclica, o Papa Francisco, encíclica que estamos meditando, refletindo, Lumen Fidei, ele dá uma dica que é sensacional. Sensacional. Ouçam só o que o Papa Francisco disse. Na fé, Cristo não é apenas aquele em que acreditamos, a maior manifestação do amor de Deus, mas é também aquele a quem nos unimos para poder acreditar. A fé não só olha para Jesus, mas olha também a partir da perspectiva de Jesus e com seus olhos. É uma participação do seu modo de ver. Olha que fabuloso isso, né? Eu gostei muito disso. Vocês, o que vocês acharam? É uma dica sensacional, uma dica preciosa para nós, não é? Está lá no número 18 da carta do Papa, número 18 da Lumen Fidei, não é? Descobrir o olhar de Cristo. É isso que o Papa nos fala, descobrir o olhar de Cristo. E certa vez uma amiga vinha falando, conversando há muitos anos, e eu me lembrei disso. Ela me falava justamente dessa busca pelo olhar de Cristo nas pessoas, não é? Como era importante para ela isso, não é? O Papa, ele fala disso, mas acho que ela falava ainda no momento anterior. O trecho fala de olhar a partir da perspectiva de Jesus e com os olhos de Jesus. Mas nós precisamos antes aprender a buscar o seu olhar, a buscar o olhar de Jesus. Como assumir um olhar que nós não descobrimos? Se nós não descobrimos o olhar de Jesus na nossa vida, como nós vamos olhar como Ele as realidades à nossa volta? Como nós vamos olhar as pessoas com o olhar de Jesus? Como nós vamos olhar as coisas, as situações, os problemas, as dificuldades com o olhar de Jesus? Então, nós precisamos, acho que, experimentar
fechar os nossos olhos, os olhos da carne, né? Fechar os nossos olhos para permitir que os olhos da nossa alma funcionem com mais força. Então, brincar, né? De procurar o olhar de Cristo. Aliás, Jesus disse que nós devemos ser como crianças, né? Se quisermos entrar no reino dos céus. Então, vamos fechar os olhos agora e vamos tentar cruzar o nosso. Feche os olhos, não fique com o olho aberto, pode fechar os seus olhos. Feche os olhos. Tente cruzar o seu olhar com o olhar dele, com o olhar de Jesus. Pense que Jesus está olhando para você agora. Qual é o olhar dele na sua direção? Como ele te olha? Como ele te vê? Ele te conhece, ele sabe quem você é. E o seu olhar é amoroso. O seu olhar é um olhar que perdoa. É um olhar animador. É um olhar que te coloca de pé, que te anima a continuar a sua caminhada. Podemos abrir os olhos agora. É bom nós brincarmos de fazer isso, né? Na verdade não é uma brincadeira, é um exercício muito bom, porque nos coloca de fato numa sintonia maior com o Senhor. Nós sabemos, queridos irmãos, quanto os olhos são capazes de falar, ou não. Os olhos falam, sim, né? E nunca entendeu aqui aquele olhar de uma mãe, não é? Fosse um olhar de repreensão, não é? Fosse aquele olhar, às vezes, de repressão capaz de gelar, né? De paralisar-nos, né? Fosse aquele olhar derretido de mãe toda boba, né? Pelo filho que tem, pela filha que tem, não é? Orgulhosa. Ou aquele olhar, aquela troca de olhar com um amigo, um grande amigo, uma amiga. Só no olhar o outro já sabe o que o outro está pensando, não é? Numa situação qualquer, não é? Os esposos, os pais, vocês aqui presentes sabem bem disso, o que significa um olhar. Irmãos e irmãs, então buscar o olhar de Cristo, cruzar o nosso olhar com o olhar de Jesus, é ouvir com a alma, é ouvir com o nosso coração a sua vontade, o que Jesus quer de nós, é saber um pouco mais de como Ele nos vê, como Jesus me vê. E muitas lições podem ser tiradas daí, dessa experiência, se fizermos de fato essa experiência. Podemos tirar muitas lições, mas vem Francisco e diz mais, o Papa nos diz mais, porque se buscamos esse olhar, ao encontrá-lo, nós podemos, aliás, eu digo que nós precisamos assumi-lo, precisamos assumir esse olhar. Depois que encontramos esse olhar, nós precisamos assumi-lo, e assim nós não só poderemos lapidar um pouco mais a nossa alma, poderemos ir nos transformando, tornando-nos um pouco melhores a cada dia, mas ainda nós aprenderemos, e é importante, aprenderemos a olhar o outro com o olhar de Jesus, aprenderemos a olhar o mundo, aprenderemos a olhar as situações com os olhos de Cristo, e aí, meus irmãos e minhas irmãs, não vai ter para ninguém. Não vai ter para ninguém, porque o mundo, então nós veremos que o mundo tem jeito. O mundo tem jeito sim. Se fizermos isso, saberemos ser profetas. Se fizermos assim, saberemos denunciar as injustiças. Se fizermos isso, saberemos zelar pelas nossas crianças, proteger os nossos jovens, cuidar dos nossos idosos com carinho, com respeito. Saberemos lutar pela vida. Se fizermos isso, então as coisas se transformarão naturalmente. Tudo será consequência disso, desse olhar trocado com Jesus e desse olhar a partir de Jesus. E agora, fechando então essa nossa reflexão,
E nesse espírito puro de crianças, não é? Nós brincamos de cruzar o nosso olhar com Jesus. Eu gostaria de cantar agora de novo, né? Cantar, né? Aliás, Santo Agostinho disse que quem canta reza duas vezes, né? Atribuem essa frase a ele. Então, eu assumo isso para mim também, né? E aqui os mais vividos, né? Vejam bem, vão se lembrar, é uma música gravada por Padre Zezinho. Eu me lembro que eu era muito criancinha, tá bom? Quando eu aprendi essa música, né? Mas não sei se vocês vão, pelo menos o refrão talvez saibam, não vamos repetir o refrão ou emendar, porque eu acho que essa música ela fala muito, é muito oportuna para essa reflexão que nós acabamos de fazer. Vou tentar. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Ouvindo o que eu falei, ela me olhou e disse que era lindo o que eu falei. Pediu que eu repetisse, por favor, mas não falasse tudo de uma vez. E perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Bem bonito, o que é preciso? Amar como Jesus amou. As palmas, pode bater. Sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Depois que eu terminei de refletir, seus olhos não saíram do papel. Toquei no seu rostinho a sorrir, seu rostinho ia sorrir. Pedi que ao transmitir fosse fiel, e ela deu-me um beijo demorado e ao meu lado foi dizendo assim: amar como Jesus amou. Bem bonito para terminar. Como Jesus amou. É isso que precisamos fazer para sermos felizes. Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim
possamos que essas palavras fiquem gravadas na nossa mente, mas no nosso coração. Possamos colocar em prática essa lição que a música nos deixa, não é? Possamos refletir sobre isso ao longo do dia de amanhã, sobretudo, já nos preparando para a reflexão que faremos à noite, o terceiro dia da novena. Por isso eu convido vocês a retornarem amanhã à missa às 19 horas, para continuarmos essa nossa caminhada, né, espiritual, não é? E lembrando mais uma vez, né, que para sermos felizes é preciso olhar como Jesus olhou e como continua Ele a olhar para cada um de nós. Amém.